de Educação Financeira, a ENEF. É uma iniciativa aí do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que tem participação de várias instituições públicas, como o Banco Central do Brasil. Várias empresas, escolas e outras instituições promovem ações ligadas aí a ENEF, né, com o objetivo de divulgar a importância da educação financeira, previdenciária, securitária e fiscal para a melhoria da vida de pessoas. O Agros, Instituto UFV de Seguridade Social, é uma das empresas, né, que apoia a ENEF, e aproveita aí a semana para falar um pouco com a gente aí sobre a educação financeira. Bom, para falar desse assunto, a Áurea Maria Rezende de Freitas é diretora de Seguridade do Agros e vai trazer para a gente um pouco aí sobre educação financeira. Seja bem-vinda. Bom dia, Áurea. Bom dia, Júlio. Uma satisfação falar com você de novo. Prazer todo nosso. Bom dia, né, aos ouvintes da rádio. E aproveitando para agradecer essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Exatamente. Ô Áurea, por que a gente precisa falar sobre educação financeira? Excelente, Júlio. A gente precisa pensar que a educação financeira, ela é realmente uma parte importante da nossa vida. Ela influencia muitas áreas, como a saúde, os relacionamentos e o bem-estar geral. Aprender sobre educação financeira, como administrar o seu próprio dinheiro, fazer um orçamento e poupar, é muito importante. Quando você consegue ter o domínio das suas finanças, do que você recebe, você pode aproveitar mais a vida sem preocupações desnecessárias. Então, eu acho que precisa aproveitar essa semana, né, da educação financeira aí, que está sendo propiciada pelo Banco Central e outras instituições, para nós, né, todos fazermos opções, né, inteligentes, escolhas inteligentes, no sentido de pensar que eu preciso, né, se for o caso, me educar financeiramente para eu construir um futuro com mais possibilidades, né? Sim. Então, aprender a criar hábitos saudáveis com o dinheiro é muito importante. Você já viu aquela história que dinheiro na mão é vendaval? Já vi. Às vezes a gente acaba gastando todo o dinheiro que a gente tem e ainda o que não temos, né? Porque hoje são muitas tentações e estímulos de consumo, né, ao nosso redor. Então, ter essa educação, ela ajuda a gente a ter estímulos, né, para ter uma rotina e um planejamento financeiro, estabelecendo metas, né, controlando os gastos, e isso tudo para quê? Para a gente ter uma melhor qualidade de vida, né? Evitar compras por impulso e conseguir manter o foco, né, da saúde financeira. Porque todo indivíduo, né, como a empresa precisa ter uma saúde financeira, nós também precisamos ter uma saúde financeira. Ah, perfeito. Vamos dar sequência aqui, Áurea. Mas o que seria a educação financeira? Utilizar uma planilha, juntar dinheiro? Por que muitas das vezes as pessoas pensam que isso é aprender a economizar? Então, quando você entende que a educação financeira ela pode fazer a diferença na sua vida, você busca aprender a administrar bem o seu dinheiro. Você vai saber, né, o que você tem de sonho, então vai te ajudar a conquistar seus sonhos, como, por exemplo, uma faculdade, uma viagem, um carro e até mesmo uma casa própria, né? Sem dúvida. Isso tudo precisa ser planejado ao longo da vida. Um passo importante na educação financeira é você conhecer seus próprios sonhos. Entender por que você quer ganhar dinheiro, né? Porque o dinheiro na mão é vendaval, então eu quero ganhar dinheiro para quê? Só para gastar, né? Com coisas que às vezes só por impulso. Se você realmente deseja alcançar algumas metas, né? Fica mais fácil definir, né? E essas metas, elas acabam sendo motivadoras e além disso, a gente precisa entender como é que a gente pretende ganhar o dinheiro, porque o dinheiro entra, né, vai entrando
né? Quem recebe assalariado entra uma vez por mês, como é que eu vou gastar esse dinheiro, né? Alinhado com os meus sonhos. Então, a educação financeira, ela te ajuda de se conscientizar, garantindo que seus esforços financeiros, eles estejam realmente voltados para realizar aquilo que realmente importa para você. Ô Áurea, quem nunca pensou nisso, pode começar? Como começar a fazer? Que bom que você perguntou isso, né? Porque muitas pessoas nunca pensaram assim, eu preciso planejar, preciso pensar nessa questão da educação financeira. O primeiro passo é simples, né? Comece a se informar. Pode ser conversando com alguém que já tem um pouco de experiência nesse assunto, buscando, né, outras formas. E a gente precisa não ter medo de pedir ajuda para tirar dúvidas sobre finanças, né? Então, algumas dicas práticas a pessoa planejar os gastos e evitar gastar mais do que ganha, criar um pequeno controle dos seus gastos, pode ser anotando, pode ser hoje, né, com a tecnologia, você pode usar uma planilha de computador, tem até aplicativos de celular específico para fazer esse controle financeiro. Se a pessoa, ela anota cada despesa, desde as maiores, como aluguel, supermercado, até as pequenas, como um café ou uma passagem de ônibus, no final do mês, ela vai revisar isso que ela gastou durante o mês e ver onde que o dinheiro foi mais utilizado. Quando ela começa a visualizar essa questão de onde que o dinheiro está saindo, né, ela pode identificar os gastos que podem ser reduzidos ou ajustados. Perfeito. Então, e também, né, precisa estabelecer uma meta simples, como poupar um pouco todo mês, ou evitar compras por impulso, né? A partir do momento que você não compra impulsivamente, você já está poupando aquele dinheiro que você ia gastar só por um impulso. E além disso, né, conhecer os direitos e opções de investimento, né? A pessoa começa a ter voltar assim, como que a previdência, por exemplo, né, pode ajudar. E aí, né, falando em previdência, que é um dos produtos do Agros, né, a gente vê a previdência como uma fonte que te ajuda a proteger o futuro, né? A pessoa pode procurar o Agros, por exemplo, né? A gente tem essa questão aí da Previdência, nós temos uma equipe técnica muito bem informada, nós estamos aqui à disposição. Então, assim, quanto mais informado a pessoa tiver, melhor ela vai cuidar do dinheiro, né? Que é um passo fundamental para ela ter uma vida tranquila e com mais possibilidades, né? Uma pessoa que tem dívidas, ela tem menos possibilidades do que quem tem o controle financeiro. Ah, perfeito. E aí, importante, né, dar um passo de cada vez, né, Júlio? Sim, tem que ter calma e paciência, porque às vezes quer resolver todas as questões de uma vez, não vai conseguir, né? É verdade. Áurea, as pessoas têm dificuldade quando se fala em finanças, nas próprias finanças, por exemplo, falar em dinheiro é um tabu para as pessoas? Muitas vezes né? Para muitas pessoas, é ainda um tema delicado e é considerado ainda um tabu, né? Isso acontece por diversos motivos. Pode ser por vergonha da pessoa expor a sua situação financeira, né? Por medo de aparecer que não sabe do assunto, ou até por questões culturais, né? A gente às vezes tá num meio que dinheiro é tabu, dinheiro é sujo, dinheiro, sei lá. Então a gente não trabalha bem com essa questão do dinheiro, né? Mas o importante é lembrar que entender e cuidar das finanças é algo natural e saudável. A gente tem que trazer isso com naturalidade para a vida da gente, né? Quanto mais você conversa, quanto mais você se informa, mais confortável vai ficar para lidar com o tema, né?
todo mundo passa por isso em algum momento. Então, assim, buscar conhecimento é um passo muito positivo. Perfeito. Bom, Áurea, e assim, às vezes esse esforço, né, para se organizar aí, quando se fala em dinheiro, financeiramente, é menor do que a pessoa imagina, né? Pode ser menor. E aí, pode ser menor. Eu queria falar uma questão que eu acho que, assim, é de fundamental importância, né? Uhum. É a questão da gente, para quem é pai, mãe, ou para quem vive com, né, em grupo, né, às vezes é estudante, mora com outros e precisa controlar a despesa da casa. Então, o conversar, né, é fundamental, porque às vezes uma pessoa poupa e a outra gasta, né? Isso na família, por exemplo. Então é importante conversar, mostrar qual que é o objetivo de cada um, né? Deixar que as pessoas tragam essas questões aí, né? E buscar hábito saudável. Quando, né, eu sou mãe, né? Quando a gente envolve os filhos num planejamento, nesse tipo de planejamento, o que nós vamos gastar, né? É uma excelente ideia, porque aí você está ensinando para os seus filhos uma forma simples, né? De forma simples, a importância de economizar, de fazer escolhas conscientes e planejar o que eles querem conquistar, né? Então, assim, é muito saudável. E esse esforço, muitas vezes, né, de organizar, ele parece realmente maior, porque quando você começa a falar, começa a buscar conhecimento, você vai adquirindo, né, pequenas questões, né, vai fazendo pequenas ações que vai fazer a grande diferença, né? Então, assim, uma das coisas que eu já falei, né, é anotar o que eu recebo e o que eu gasto, né? É muito, muito fácil de fazer isso, que pode ser numa folha de papel, num aplicativo, numa planilha, né? Aí, dependendo do conhecimento que a pessoa tem, ela vai usar o instrumento necessário. Mas o importante é dar o primeiro passo, né? Sem se cobrar perfeição, porque às vezes um mês estourou, outro mês. Mas assim, ter esse hábito de tornar as coisas naturais, né? O esforço vai diminuindo enquanto os resultados positivos aumentam. Perfeito. Né? Lembrar que cada pequena conquista, né, vai construir uma rotina mais tranquila e segura financeiramente. Essa pessoa vai construindo. E preciso também reconhecer que muitas pessoas, né, e não são poucas, podem estar enfrentando dificuldades financeiras, né? Sabemos que essa situação não é única para uma pessoa só, mas é que não há uma solução mágica para você resolver o problema, né? Entretanto, são em momentos difíceis, né, que você começa a conhecer seus gastos, a entender as suas necessidades, e isso te ajuda a ter uma visão mais clara da sua própria situação de dificuldade. E não significa que a pessoa precisa resolver tudo de uma vez, né? Mas se ela conhece melhor, ela estará mais preparada para lidar com as suas finanças, principalmente, né, quando a situação melhorar, saber o que ela vai fazer com essa possibilidade de sempre ter uma sobra, de sempre ter alguma coisa sendo poupada para um momento mais de dificuldade, né? Entender que as coisas podem oscilar mesmo, né, Áurea? Exatamente. Ora, quem quiser saber mais sobre educação financeira e previdenciária, como fazer? Sobre a educação previdenciária, né, eu vou sugerir que a pessoa entre no site do Agros. Lá nós temos um simulador que é do Plano InvestPrev, que ao longo do tempo, esse plano previdenciário que está aberto para qualquer cidadão, seja empresário, profissional liberal, estudante, pais, avós, jovens, trabalhadores de instituição pública ou privada, ou seja, as pessoas podem ter acesso a investir na Previdência e investir em um investimento que ao longo do tempo ele tem rendido mais do que a Selic, né? Então eu vou sugerir o Agro. Em relação a essa questão do InvestPrev, só para dar uma ideia para as pessoas, né? Não é necessário muito dinheiro para começar a investir, né? Hoje a contribuição mínima do InvestPrev é de R$100, né?
E esses R$100, ele vai estar sendo aplicado junto com o montante todo do patrimônio do plano e o Agros consegue rendimentos melhores para essas pessoas, né? O Agros tem uma equipe qualificada que pode tirar dúvida, prestar esclarecimento sobre previdência complementar fechada. E é bom a gente lembrar que a previdência complementar fechada, ela rende mais que a previdência aberta, essas que são oferecidas por instituições financeiras, como bancos e seguradoras, né? Então, se alguém estiver pensando em educação previdenciária, sugiro procurar o Agros. Em relação à educação financeira, hoje existem muitos cursos online e gratuitos que podem ajudar a pessoa a entender melhor como administrar o seu dinheiro. O próprio Banco Central, que promove essa semana, a ENAF, né? Ele tem um curso, disponibiliza material de educação financeira online e gratuito para a pessoa começar a compreender o tema de orçamentos, poupanças e investimentos. A Fundação Getúlio Vargas também, que a gente sabe que é uma fundação extremamente consolidada e séria, ela também oferece cursos gratuitos que abordam conceitos básicos de finanças pessoais, planejamento financeiro também. O próprio Sebrae, e tem uma infinidade de cursos no YouTube, né? Se a pessoa tem um celular, ela digita lá, tem uma infinidade de cursos que também oferecem conteúdos de qualidade e de forma gratuita para as pessoas começarem a pensar, né? Quer seja jovem, para pensar em como que eu posso começar a pensar nessa questão da saúde financeira, né? Da educação financeira. Tem alguns cursos que são mais com focos em investimento, planejamento financeiro ao longo do tempo, né? Tem uns que são oferecidos exatamente para mulheres e jovens. Então, enfim, tem uma infinidade de material que não tem custo financeiro, né? Não tem gasto, para a pessoa começar a entender e a né, se inteirar dessa questão que é tão importante para a vida e para ela conquistar sonhos, para ela construir um futuro seguro. Perfeito. Áurea, muito obrigado pela sua participação aqui, trazendo, né, informações sobre educação financeira. Muito obrigado. Eu que agradeço, Júlio, mais uma vez de estar aqui com vocês. Obrigada por participar desse programa. Me coloco à disposição para contribuir e espero que o tema tenha contribuído aí, que possa ajudar as vidas dos ouvintes aí, que em relação a despertar para ter uma boa educação financeira. Tá certo, forte abraço, bom fim de semana, bom dia. Muito obrigada, Júlio, obrigada, grande abraço para todos os ouvintes. Flamove informa a hora certa. 11h28.